Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, tremendo muito, mas feliz porque nós servimos um Deus que Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso que nos confronta, né? A gente fica meio tímido diante de tanta bondade, de tantas maravilhas que Deus faz na nossa vida. Para quem não me conhece, eu sou Sônia Brandão, sou esposa do Luiz César Ugói, e nós estamos ali no Bom Retiro há 12 anos, fiquei aqui 18 anos, aí o pastor Wagner mandou que a gente fosse para lá, e a gente, muito obediente, a gente foi, mas era para ficar 2 anos, irmãos, e nós estamos lá até hoje, mas glória a Deus por isso, né? Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, a minha caminhada com o Senhor começou aqui, nessa igreja. Eu, no princípio, eu vim de uma família católica, família muito religiosa, e vim morar aqui em Ipatinga, assim que eu me casei. Ontem nós fizemos 47 anos de casados, né? Graças a Deus. Então, nós viemos aqui para Ipatinga, e aqui nós criamos os nossos filhos, e eles na adolescência ainda, a misericórdia do Senhor nos alcançou, nos trazendo aqui, no início, do comecinho dessa igreja. E aqui, eu, meu esposo, meus 3 filhos, nos batizamos, o pastor Wagner batizou também um sobrinho meu, que hoje é pastor também, graças a Deus, na igreja Getsemane, em Belo Horizonte. A Suzana, que quando eu fui contar para ela que eu aceitei Jesus, ela falou, então eu quero Jesus também. A Suzana é uma bênção na minha vida. Tem meus netos hoje, nós estamos com 6 netos, graças a Deus. Então, irmãos, é uma alegria, assim, falar de família para mim é algo muito gratificante pelo que eu já vivi, pelo que eu já passei, pelo que nós já passamos para criar os nossos filhos aqui, né? E eu sou muito grata ao pastor Wagner e a Rosaura, porque nos acolheu, né? E eu ficava no pé da Rosaura, quando eu escutava que ela ia fazer visita, eu já chegava perto dela e perguntava se eu podia ir também. E assim nós começamos a nossa caminhada com o Senhor, aqui nessa igreja, e hoje eu estou aqui, confesso para os irmãos que eu estou tremendo, porque eu tenho visto, eu tenho assistido, né, aqui os estudos, né, que tem ensinado aqui na escola dominical, as palavras que têm sido ministradas, e a gente fica assim, nossa, Senhor, e agora? Né, depois que eu saí daqui, não tive mais tanta oportunidade de tanto aprendizado, né? Então, está todo mundo aqui inteirado, e eu fico assim, e agora, Senhor, como é que vai ser? Mas Deus é simples, as coisas do Senhor é simples, não é verdade? E se você crer, Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Porque o importante é que não sou eu que vou falar, a obra não é minha, a palavra não é minha, o poder não é meu, mas é do Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite. Foi passada uma palavra para mim, em Gálatas, no capítulo 5, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia. Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Podemos ler a palavra do Senhor? Que está escrito assim. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestação, a quais são prostituição, impureza, lascívia, as quais, aliás, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, cerca das quais vos declaro que já andeis antes. Diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Feche os seus olhos, fazer mais uma oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que é tua. Senhor, te pedimos agora que o Senhor derrama aqui, Senhor, uma unção diferenciada. Ó, meu amigo Espírito Santo, nos envolve nessa noite. Toma, Senhor, as nossas mentes cativas ao Senhor. No mundo espiritual, tira toda dispersão, Senhor. Meu Deus, que eu diminua, que o Senhor, Pai, cresça, que o Senhor apareça aqui nessa noite. Porque, Pai, nós precisamos de Ti, nós dependemos do Senhor. Deus, nós queremos, ó Pai, nessa noite, meu Deus, ver, sentir, ouvir algo da parte do Senhor, porque a nossa família é consagrada ao Senhor, e nós queremos, ó Pai, te pedir, Pai, que o Senhor tenha liberdade, que a vontade do Senhor se cumpra, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, voltando aqui no versículo 15, está escrito assim, olha, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Esse versículo me chamou muita atenção em relação ao que nós vamos discorrer aqui nessa noite, quando vem falando de unção no lar, uma unção no lar. E foi passado para mim, para que nós venhamos a estar falando de um derramamento, de uma nova unção. E eu falei, Senhor, nós precisamos de entender isso, essa metanoia, Senhor, essa mudança de mente, essa mudança de atitude, essa mudança, sabe, de ver as coisas, de fazer as coisas. Nós precisamos aprender, e só o Senhor pode nos ensinar. Se o Senhor não nos ensinar, Pai, não tem como, porque não tem homem, não tem estudo, não tem doutorado, não tem nada nesse mundo, Senhor, que vai nos fazer entender, meu Deus, essa mudança, essas atitudes, se o Espírito Santo do Senhor não for conosco. Não adianta. Porque a sabedoria do homem, ela é vã. A sabedoria do homem é coisas que vai atrair simplesmente a minha vontade, o meu eu. Não, eu vejo assim, eu faço assim, eu quero assim. Mas quando nós buscamos a sabedoria de Deus, nós vamos entender o nada que somos e quanto nós precisamos nos humilhar na presença do Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós vemos aqui, amados, que tudo tem um começo. Então, quando nós olhamos o começo, como Deus começou fazendo, criando, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus criou todas as coisas. E o Senhor, então, Ele forma um homem vivente. Ele forma esse homem e Ele prepara um lugar maravilhoso, um jardim maravilhoso, e coloca ali aquele homem, e ele também cria outros seres, E ele olhava, e de repente o Senhor começou a observar que Adão estava sozinho.
Todos tinham ali a sua companheira, né? Estava ali o casal, mas e Adão? Adão estava sozinho. Então, amados, o que o Senhor me dá a entender aqui é que não foi Adão que pediu ele uma esposa, que pediu ele uma família, não. Foi a iniciativa do próprio Deus. Então, a minha família, a sua família é de Deus. A nossa família é iniciativa de Deus. Como que pode duas pessoas como eu e meu esposo? Tem hora que eu fico pensando, como pode a gente estar 47 anos, isso é de casados, porque, né, tem aqueles anos que nós nos conhecemos, né, antes do casamento, e eu fico pensando, igual um dia desse, o Luiz Fernando, meu filho, o caçula, gente, está com 40 anos, completou 40 anos, pastor, o meu caçulinha, meu bebê. Então, gente, e ele chegou na minha casa essa semana, e chegou umas pessoas para trabalhar lá no setor deles, ele e o Jackson trabalham na mesma sala, e chegou pessoas novas e eles foram se apresentar. Então, quando eles falaram, uai, vocês são irmãos? Aí uma pessoa, ele falou que ele viu que uma pessoa olhou de maneira assim, que ele não gostou, e falou assim, mas como vocês, não tem nada a ver um com o outro? Diz ele que levantou e falou assim, olha, você quer saber de uma coisa? Nós somos irmãos sim, porque vocês não nos conhecem, você conhece a minha mãe? Você conhece o meu pai? Pois é, o meu pai é branco e a minha mãe é preta, e daí? Agora você entende que nós somos irmãos? De sangue. Então, ele chegou e contou isso para mim, eu falei assim, nossa, se fosse em outros tempos, se fosse antes de eu conhecer Jesus, eu ia desmaiar de choro, de tristeza, achava que eu estava sendo humilhada, achava que, né? Não, gente, o Senhor, Ele ensina a gente. O Senhor, Ele me ensina, Ele te ensina a me amar do jeito que eu sou. Você tem que amar você do jeito que você é. Cada um aqui é exclusivo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E eu fiquei feliz com aquilo. Então, voltando aqui, amados, Deus, então, Ele fala, não, nós vamos formar uma ajudadora, uma amiga, né, para estar aqui com Adão. E eu não quero entrar na história, mas só para vocês, para nós entendermos que ali estava começando a família, a primeira família do Senhor, a primeira instituição de Deus. Eu fico imaginando toda tarde, né, o Senhor, a Bíblia fala que na viração do dia, o Senhor chegando ali, conversando com Adão, né, e de repente ele chega lá um dia e ele fala, Adão, onde você está? E Adão fala, Senhor, eu ouvi a sua voz e eu fiquei com medo e me escondi. Mas por que você está escondido, Adão? Irmãos, parando um pouquinho aqui, o Senhor, esses dias que eu tenho orado para esse dia, para essa palavra, eu chorei muito, muito, porque o Senhor, Ele falou para mim, no meu coração, onde está a minha família? Aonde está a minha família? E quantas famílias estão se perguntando, aonde estão os meus? Quantos pais desesperados, se perguntando onde eu errei para educar o meu filho, a minha filha? Quantos casais, depois de tanto tempo juntos, aí fala, não, eu não quero mais ficar com você, você vai viver a sua vida, eu vou viver a minha vida. E eu falei, Senhor, e é verdade. E de repente o Senhor mostra aqui, que no meio daquela alegria, o Senhor conversando, Adão agora esconde, e quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos ali
o pecado, a queda do homem, ali o homem sendo desfigurado, o homem agora saindo da presença do Senhor, o homem agora deixando aquela maravilha, deixando agora, né, uma verdade, porque ele deixou de crer, ele deixou de acreditar que o poder, a glória, a honra, o louvor é só do Senhor, e começou agora a obedecer, a dar vazão à sua carne, não querendo mais os conselhos do Senhor, não querendo mais andar somente com Deus, porque, afinal de contas, né, a vida é minha, não é assim que muitos falam? A vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Mas continuando aqui, amados, nesse texto que nós lemos, Paulo, ele vem falar de dois tipos de crente. Ele mostra aquele que anda no Espírito e aquele que anda na carne. Ele mostra claramente aqui nesse texto que nós precisamos saber entender isso, nós precisamos olhar à luz da palavra, porque tudo que nós precisamos para viver uma vida de paz, uma vida, né, de dependência do Senhor, nós vamos encontrar na palavra do Senhor. Não tem nada que nós procuramos na palavra que nós não vamos achar. Então Paulo, ele está falando claramente que agora muitos conhecedores do Senhor, muitas pessoas que vêm na igreja, muitas pessoas que pregam, que louvam, muitas pessoas que dão até estudos maravilhosos, pessoas que estão, né, na frente, na obra do Senhor, mas estão vivendo na carne, e esse tipo de pessoa não tem como o Espírito Santo manifestar na vida dele, não tem como essa pessoa dar fruto que vai glorificar o nome do Senhor. E nós sabemos que Jesus, ele está às portas, e nós precisamos rever a nossa vida. Será que tudo que eu estou fazendo está glorificando o nome do Senhor? Será que onde eu estou está glorificando o nome do Senhor? Será que a minha casa está glorificando o nome do Senhor? Então, queridos, aí Paulo, ele vem discorrendo aqui, né, a obra da carne. Essa obra que tem destruído muitas famílias. Esta obra que tem deixado muitos, sabe, a desejar. Porque o desejo da carne fala mais alto. Então, eu quero falar para vocês nessa noite. Quero contar um pouquinho do meu testemunho. Eu casei, quando eu me casei, eu ia completar 22 anos. Como eu falei, vim de uma família muito simples, uma família. Minha mãe teve 15 filhos, eu sou a sexta. E quando eu completei mais ou menos entre quase 9 anos, eu fui trabalhar numa casa de família, e por conta disso eu não tinha condição de ficar indo para a escola. E aí o tempo passou, e aquilo foi me prejudicando muito, porque quando eu conheci o meu esposo, esse aí que é o meu esposo, o Goi, eu tinha 18 anos quando ele apareceu na minha casa, levado pelo meu irmão, um amigo, e ele falou com o papai, senhor, eu quero casar com essa menina. O papai, pode casar, né? Estava doido para sair um bocado de gente de casa mesmo, né? E o Goi veio trabalhar aqui em Ipatinga, e a gente namorava naquela época através de cartas, irmão. Não tinha telefone, não tinha nada, era carta mesmo. A carta ficava uma semana para chegar. Aí eu ficava desesperada esperando a carta do Goi. Aí até que o Senhor, né, marcou, né, abençoou, e nós nos casamos, e ele me trouxe aqui para Ipatinga.
Irmãos, não vou entrar em detalhes, mas imagina 18 anos de sofrimento, 18 anos de desespero, 18 anos querendo voltar para casa, 18 anos achando que eu não ia vencer, ele sofrendo, eu sofrendo, porque eu casei com uma pessoa que já tinha um pouquinho de conhecimento do mundo, mas eu não tinha conhecimento de nada. Meu pai não deixava a gente chegar nem na porta, levava no emprego e buscava no emprego, e de repente eu conheço o Goi, caso com o Goi e venho para cá. Agora vocês imaginam o meu sofrimento. Quando eu descobri que eu estava grávida do Jackson, já estava com quase 5 meses de gravidez, porque eu passei mal, uma irmã minha veio, me levou no hospital, e aí o médico falou que eu estava grávida. Então, irmãos, o que acontece? Quando eu completei 18 anos de casada, 18 anos, eu já tinha planejado na minha cabeça tudo que eu ia fazer. Só que a misericórdia de Deus foi maior na nossa vida. Pastor Wagner abre a igreja Batista Shalom. E lá vai eu na igreja. E quando eu cheguei naquele culto, irmãos, levada pela Lia, a Lia que me ganhou para Jesus e me levou a primeira vez aqui nessa igreja, que era ainda na casinha ali. Então, por que eu estou contando isso? Porque naquela noite, presta atenção, eu aceitei o Senhor Jesus, irmãos, numa noite, Deus fez uma mudança na minha vida, Deus mudou todo o meu caráter, pensamento, Deus fez uma limpeza na minha alma, no meu coração, Deus arrancou toda a amargura, arrancou toda a dor, todo o medo, toda a tristeza. Foi a primeira vez que eu olhei para o meu esposo e eu falei, Senhor, ele até que ele é bonito. Irmãos, vocês não têm noção. E eu chamei a do Carmo, falei, do Carmo, como é que faz jejum? A do Carmo me ensinou, e eu falei, então, Senhor, o Senhor vai salvar o meu marido, porque se o Senhor não salvar ele, ele não vai deixar eu vir para a igreja, porque eu não podia fazer nada, tudo não podia. E de repente, amados, eu falei, vou fazer jejum. Fiquei 90 dias, irmãos, presta atenção, 90 dias, com uma refeição por dia. E era 18 horas, não podia ser antes nem depois, 18 horas. Eu comia o que estava pronto. E eu entrei naquela batalha, nunca tinha feito jejum, não sabia como é que era, mas eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor salve o meu marido, eu quero que o Senhor salve ele. Tem que salvar ele. Irmãos, quando fez 2 meses, eu lembro até hoje, estava chovendo muito, e ele falou para mim assim, hoje eu vou levar você na igreja. E eu falei, que bom. Eu tinha medo até dele conversar comigo. Ele falou, vou te levar. Eu falei, vai mesmo? Vou. E me levou na igreja. Quando ele desceu para abrir a porta, na época a gente tinha uma Belina e a porta não estava muito boa, só ele que sabia abrir. Ele foi abrir a porta para mim, e eu pensei que ele ia voltar, só que ele não voltou. Ele entrou na igreja comigo. Você pode dar um glória a Deus? E quando ele entrou na igreja, amados, eu falei assim, olha, aqui toda hora eles mandam a gente sentar, mandam a gente levantar, às vezes eles mandam até a gente ajoelhar, mas você pode ficar tranquilo, você só obedece se você quiser, porque eu já estava preocupado com medo de ele ficar estressado, né? Então, irmãos, a Rosaura começa a fazer o louvor. Foi a primeira visão que Deus me deu. Eu estou falando aqui, família, Deus tem contemplado você. Família, Deus tem ouvido você. Deus tem te honrado, presta atenção. Aleluia. E quando a Rosaura começou a fazer o louvor, a Rosaura começou a falar em mistérios, eu não sabia o que era isso. Eu falava lá, ela está falando inglês? Ou que língua é essa? Nem sabia, mas só que eu estava entendendo o que a Rosaura estava falando. E ela falava para mim assim, olha para frente, olha para frente. E quando eu olhei para o altar, eu vi, irmãos, do jeito que nós estamos aqui agora, eu vi no altar o Goi vestido de terno, eu vi o Jackson de camisa social, eu vi a Jaqueline de vestido, eu vi o Luiz Fernando
todo arrumado. Eu falei, e eu achava que todo mundo estava vendo aquilo. E eu comecei a falar com a do olha lá, do Carmo, olha lá. Mas eu olhava, o Goi estava perto de mim, eu falava, uai, mas eu não estou entendendo nada. Por que ele está lá e ele está aqui? Ali ele está de terno e aqui ele não está. E ninguém me explicava nada. E eu atrapalhei o culto todo, cheguei perguntando, gente, você está vendo? E Deus falando através da Rosaura. Quando terminou o louvor, eu fui correndo perto dela, eu falei assim, nossa, que coisa bonita que você falou para mim, né? Mas como é que você estava falando inglês, eu entendi. Aí a Rosaura, eu lembro que a Rosaura me abraçou assim e falou assim, então é com você que Deus estava falando? E eu falava assim, ai, Deus? Aí a Rosaura teve que me explicar o que estava acontecendo. E quando o pastor pregou a palavra, e ele fez o apelo, quem chegou lá na frente para aceitar Jesus? O Goi. Aleluia. E aqui nós estamos até hoje para a honra e glória do Senhor. Aleluia, irmãos, porque o Senhor está falando, olha, para uma unção ser derramada na nossa casa, na nossa família, nós precisamos primeiro entender que é necessário entregar a nossa vida ao Senhor pela fé, mas é entregar mesmo, é entregar e falar, Senhor, agora nós somos consagrados ao Senhor, agora, Senhor, a minha família é do Senhor, e eu não abro mão disso. Nós não podemos abrir mão disso. A nossa família, ela é consagrada ao Senhor, amados. Nós precisamos agora buscar a plenitude do Espírito Santo na nossa vida, porque é só pelo Espírito Santo que nós vamos conseguir, sabe, falar isso que Paulo falou aqui, olha, nós vamos conseguir, sabe, irmãos, ter na nossa vida o fruto do Espírito. Para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos, amados, pela fé, todos os dias, entregando totalmente. Eu aprendi, eu faço isso todos os dias. Eu acordo pela manhã, eu agradeço a Deus por Ele ter me despertado, e eu levanto, eu ando na minha casa e falo, Senhor, me ajuda, Senhor, Pai, me opera hoje, se for necessário envia anjos, ó Pai, mas administra esse dia para mim, administra a vida dos meus filhos, Senhor, vai de encontro a cada um deles, Senhor, dai-nos o livramento, dai-nos os escapes, Senhor, não deixa, Senhor, que os meus filhos venham andar com más companhias, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa os meus vizinhos, e aí eu vou estendendo a bênção do Senhor para todas as famílias, até os confins da terra. Fala, Senhor, onde tiver uma pessoa, abençoa nesse dia. Porque é necessário, irmãos, é necessário entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque os dias estão muito difíceis, os dias são trabalhosos, está muito difícil criar uma família hoje. Eu estou lá em casa com os meus netinhos, eu vejo isso, a dificuldade que é para uma criança obedecer os pais, para uma criança, sabe, está de acordo, que você falar assim, faz isso, eles fazem. Não é assim hoje. Mudou muito a forma de criar filho, mudou demais. O meu pai, ele não era uma pessoa evangélica, graças a Deus ele aceitou Jesus antes de partir, mas o meu pai, ele colocava todos nós, por isso que eu falo para vocês, irmãos, eu não sei se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, mas se não tem, você conhece alguém que não entregou ainda, mas o meu pai, todos os dias, dava 6 horas da tarde, ele punha aquele monte de menino em cima da cama, levava tudo para o quarto dele, punha aquele monte de menino, mamãe às vezes grávida, né, dando mamar a outro, e aquela situação toda, mas o meu pai, ele apresentava cada um de nós para Deus.
Eu lembro do meu pai falando, ele pôr na mão, eu lembro do meu pai pôr na mão na minha cabeça, eu era pequena, pequenininha, e ele falava assim: oh Deus, cuida da minha filha. Oh Deus, não deixa ela sofrer nesse mundo. Oh Deus, não deixa ela ser rebelde. Não deixa ela vir desobedecer os mais velhos. E ele ia falando aquele monte de coisa, e ele falava com um por um. Depois que ele falava com todos, ele falava assim: agora todo mundo vai repetir o que eu vou falar. E a gente tinha que repetir com ele a oração do Pai Nosso, e mais aquele monte de coisa que ele sabia lá. Então, irmãos, eu vejo que isso tudo me ajudou e me sustentou para que eu não viesse a perder a minha família. Porque a situação que nós vivíamos, nós não tínhamos nada, mas é nada mesmo para ficar junto, nem um ano. Nem um ano, não tinha, humanamente falando, não tinha jeito. Mas nós estamos aqui com 47 anos de casados para a glória de Deus. E os meus filhos, para a honra e glória do Senhor, casados também. E eu falo todos os dias: Senhor, ensina os meus filhos a respeitar suas esposas. Meu Deus, ensina minha filha a respeitar o esposo dela. E sabe, irmãos, nós precisamos fazer isso, amém? Você quer uma casa transformada, uma casa ungida, uma casa cheia de Deus? Consagre os seus filhos, a sua família ao Senhor. Amém? Então, irmãos, nós vamos continuar aqui mais um pouquinho, que ainda tem um tempinho. Eu quero falar para vocês uns versículos aqui, que Deus, Ele colocou no meu coração. O primeiro, nós vamos estar aqui nos Salmos de número 127. Esses Salmos de número 127, irmãos, quando eu pesquisando, quando Salomão, ele cantava esse salmo. Eu imagino Salomão chorando, por quê? Porque ele não ouviu os conselhos do pai dele, ele não ouviu os conselhos do Senhor, e por isso, com toda a sabedoria, com tudo que ele teve nessa terra, ele pôde falar: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. E ele ainda fala: olha, que os filhos são herança de Deus, e feliz aquele que tem, né, que enche deles a sua aljava. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, Ele vem falando conosco. Deus é o edificador, foi falado aqui, amados, o nosso alicerce tem que estar firmado na rocha, que é Jesus Cristo, amém? Em seguida, nós vamos ver os Salmos de número 128, que vai continuar falando da mesma forma: bem-aventurado, né, aquele que teme ao Senhor. Ele vai ter o quê? Né, olha lá, o menino colocou aqui bênção, né, ele vai ver a sua esposa como, né, uma mulher frutífera. Ele vai ver seus filhos como bênção em volta dos seus quintais, e ele vai ver os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel, ou sobre a sua casa. Aleluia, irmãos. Essa é a família que Deus quer. É a família que Deus, né, a instituição de Deus na família é isso, é a comunhão, é a unidade, é o amor fraterno, sabe aquele relacionamento, tem briga sim, tem dificuldade sim, mas um não fica sem o outro. O Goi me irrita o tempo todo, mas eu não fico sem ele, irmãos, não tem jeito. Ele sai, eu fico preocupada, só fico ligando: Goi, onde que você está? Onde você está? Você está demorando? O que aconteceu? Ele passando mal por esses dias, irmãos, só choro lá em casa. Eu falei com os meninos, descobri que eu falei: nossa, os meus filhos gostam mais do Goi do que de mim, de tanta preocupação com ele, porque ele é bênção na nossa vida, irmãos. Com todos os nossos defeitos, mas os meus filhos, todos os domingos, é na nossa casa. Eu já cuido de 2, né, o tempo todo, que mora na minha casa. Mas todo domingo, se não tiver lá em casa... Gente, eu não sei como é que é a casa dos meus filhos. Não sei como é que é a casa. Não dá tempo de eu ir lá, não, gente.
Eles ficam lá em casa o tempo todo, só tem a casa lá de enfeite, mas gosta de ficar lá em casa. Entendeu? Então, eles não me convidam para ir na casa deles, não, nem no aniversário, porque o aniversário faz festa lá em casa. Então, irmãos, é assim, lá em casa é assim, a gente não fica, não consegue ficar. Fim de semana eu fui ver a minha mãe, 96 anos, a minha mãe. E eu falei, ai meu Deus, eu vi minha mãe, ela tá bem debilitada, porque agora ela enfraqueceu um pouco. Então, quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela olhou para mim assim, mas não é que você está bonita, Sônia? Eu pensei que você ia esperar eu morrer para depois você vir aqui. Desse jeito, irmãos, mas me abraçou, sabe? E aqui, ali nós fizemos café junto, ali eu fui dar banho nela, e fui fazer almoço para ela. Gente, eu não queria nem voltar para casa. E ela me segurava para mim não vir embora, sabe? E ela falava, que dia que você vai voltar? Que dia que você vai voltar? Porque eu fiquei fazendo denguinho para ela. Mãe, nós vamos aproveitar esse fim de semana, eu vou trazer café na cama para a senhora, eu vou trazer o almoço na cama para a senhora, eu vou dormir aqui na cama com a senhora, eu não vou sair de perto da senhora. Aí ela, ai, que maravilha, minha filha. Então, irmãos, família, a família que você sabe que Deus está presente. E eu falei, mãe, a senhora precisa consertar a sua vida com Jesus, porque Jesus está voltando. Mãe, Jesus está preparando uma morada para nós, e se a gente não confessar Ele como Senhor, como Salvador, nós não vamos morar na casa nova que Ele está fazendo para nós, mãe. Aí ela, eu quero ir para lá. Aí fiz a oração com ela foi repetindo, e na hora de vir embora, irmãs, ela segurando na minha mão, e ela falou assim, ô minha filha, todo mundo aqui em casa podia ser assim. Que paz que eu senti com você aqui comigo. Irmãos, vamos orar para Deus salvar a nossa família. Para Deus salvar a nossa parentela. É muita gente que precisa ser alcançada. É muita gente. E se a nossa família for bênção, vai fazer a diferença, irmãos. Amém? Ainda, irmãos, aqui, olha, Isaías 45, versículo 22, está escrito assim, olhai para mim e sereis salvos. Nesse texto, o nosso Deus, Ele convida todas as pessoas a olhar para a salvação no mundo. O Senhor convida para nós, ela volte-se para mim e sejam salvos todos os confins da terra, pois o Senhor Deus, aleluias, Ele é Deus e não há outro. Não há outro Deus, não há outro caminho, não há outra verdade. É somente o nosso Deus, aleluia. Então nós precisamos de levar, sabe, a começar de nós, arrepender dos nossos pecados, irmãos, deixar essa obra da carne, a inveja, o orgulho, a soberba, sabe, nós largarmos essas coisas de lado, irmãos, e voltar para o amor, né, para essas coisas maravilhosas que o Senhor deixou para nós, voltar para o perdão, voltar, amados, para, sabe, aquela comunhão, sabe aquele momento gostoso, quando eu cheguei aqui, ai que delícia, todo mundo, oi irmã Sônia, e eu também querendo abraçar todo mundo, sabe, isso é alegria, dá uma alegria no coração da gente, por quê? Porque nós somos a família de Deus, irmãos, e nós sentimos falta um do outro, amém? Glória a Deus. Então, para encerrar aqui, aquele relógio ali está certo? Certinho? Amém. Então, irmãos, nós vamos lembrar ainda que em Gálatas, no capítulo 2, o versículo 20, né, a Bíblia vai falar que nós já fomos crucificados, né, em Cristo Jesus. Não vivo mais eu, mas Jesus Cristo, Ele vive em mim, amém? Ele vive em mim, e para tudo isso que eu estou falando, que nós estamos falando aqui acontecer, nós precisamos da unção, a unção que só Deus derrama sobre nós, para que nós possamos ser imitadores de Jesus Cristo na humildade, sabe, irmãos, humildade, nós precisamos,
entender e praticar a humildade, irmãos. Olha, vamos ler, olha. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por nós. Feche os seus olhos um minutinho. E com seus olhos da fé, olha para a cruz agora. Olha para a cruz, irmãos. Contempla agora o Senhor Jesus que deixou toda a sua glória e se fez carne. E agora ali naquela cruz, que era para mim, para você, agora Ele está levando ali todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores. Ele está levando, Ele levou ali, aleluia, toda maldição, todo pecado. Ele tirou de nós a amargura, a ira. Ele está nos dando a oportunidade de viver uma vida plena, uma vida de perdão, uma vida de justiça, uma vida que nós vamos, onde nós passarmos, nós vamos fazer a diferença, porque todos que olhar para você vai falar, ali já vai um servo, ali vai uma serva do Senhor. Irmãos, nós não precisamos de preocupar com grandeza, não preocupa em buscar muita sabedoria, muito conhecimento, não, mas fica na verdade, que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É isso que nós precisamos entender e confessá-lo como Senhor, como Salvador, e deixar Ele dirigir a nossa vida, deixar Ele conduzir a nossa vida, porque nós sabemos que breve Ele virá. Não preocupa com grandeza, com cargo, com nome, se estão vendo você, se não está vendo você. Não preocupe com isso. Preocupe em estar bem na presença do Senhor. Preocupa em saber que o Senhor, Ele te contempla. Os olhos do Senhor é como chama de fogo. Aleluia! E não tem onde nós nos escondermos dEle. Adão tentou esconder dEle, mas não adianta. Não pode esconder. Então, que a sua vida agora, hoje, nessa noite, você pode fazer aí, né, uma revisão da sua vida. Se Jesus voltar nessa noite, como está a sua alma? Como está a sua casa? O inimigo tem tentado denegrir a nossa família, o inimigo tem tentado nos envergonhar, ele tem tentado nos intimidar, mas ele está derrotado, repreendido no nome de Jesus Cristo. E nós possamos dizer em alto e em bom tom, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, Jesus. O reino dos céus, amados, não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. É Deus, aleluia, tudo é Deus, é para a glória de Deus. Aleluia. Tudo que você for fazer, na hora que você vai comer, na hora que você vai tomar o seu banho, você vai vestir a sua roupa, você vai sair e fala, Espírito Santo, meu amigo, meu Senhor, meu Deus, fica comigo, me ajuda, me orienta, me conduza. Espírito Santo, derrama sobre a minha casa a unção, Senhor, a unção da paz, do bom relacionamento, do diálogo, Senhor, da restauração, Senhor. Restaura os valores nos lares, papai. Restaura a nossa comunhão.